2030, o mercado de segunda mão vai movimentar no Brasil 31 bi. O não eu não tenho ainda, eu nem fui, eu não tenho não. Nem o não eu tenho, né? Então, nem o não eu tenho. É muito bom. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar esse programa incrível, eu queria pedir para vocês curtirem, se inscreverem em nosso canal e principalmente, depois das minhas convidadas queridas, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, participem, vai ser um prazer imenso, porque eu tô aqui com uma startup que além de investidora, eu sou fã, que é a Repeti. E hoje eu estou com a Dani e com a Marcela. Meninas, prazer imenso ter vocês aqui, hein? Prazer é nosso, delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes de participar e contar um pouquinho mais para as pessoas do que é a Repeti. A Cláudia sabe, inclusive participa do nosso conselho. A gente tem um carinho muito grande por ela. Ela é uma pessoa que ajuda muito a gente. A Repeti, vamos contar o que é a Repeti. Isso mesmo, eu queria um pitch. Um pitch. Vamos fazer um pitch aí da Repeti. Vamos contar. Já chegou chegando. A Repeti é um marketplace para pais e mães que querem circular itens infantis. A gente trabalha com peças usadas e seminovas de 0 a 14 anos. Então, a gente circula roupas, calçados, objetos e brinquedos. Tudo isso facilitando, através da nossa plataforma e de muita tecnologia, a vida de quem quer vender e quem quer comprar. Consumo consciente. Isso aí. Que pitch Brechó bacana, infantil hein? online. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da jornada de vocês até a Repeti. Porque acho que é interessante a gente saber o seguinte: muitas vezes o empreendedor ele não veio pronto, teve que se reinventar, ou teve alguma ideia, ou teve ali uma experiência própria. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das de vocês. Legal, vou começar aqui. Então, na verdade, Dani e eu a gente se conheceu na faculdade, jovens, numa outra vida ali atrás. E sem ser mães, claro, e aí a gente na faculdade fez publicidade, cada uma foi para um caminho, a gente nunca deixou de ser amiga, mas fomos para cada um para um caminho. Eu fui muito para o varejo, eu fui trabalhar com loja de shopping, com lojas de serviço, e foi aí que eu criei vasta experiência nisso. Gostei sempre de trabalhar com público e com varejo. E depois que eu fui mãe, algumas das coisas mudaram muito em casa, e eu comecei a questionar muito desse consumo relacionado aos nossos objetos e utensílios infantis. E Dani e eu sempre procurando uma oportunidade. Depois de ser mãe, você quer participar muito da vida das crianças, você quer estar muito presente, quer deixar um mundo melhor para eles. Então, questionando tudo isso, a gente foi atrás do que a gente poderia fazer. E sabendo que esse era um mercado muito poderoso fora do Brasil, né? Um mercado que todo mundo conhece já fora de comprar em brechó segunda mão, a gente viu aí uma grande oportunidade para a gente juntar, empreender nesse lugar, assim, mas... Foi exatamente isso, vivendo uma dor que todas as mães e todas as famílias vivem, a gente fomentou esse negócio. Cláudio, para você ter uma ideia, a gente tem um levantamento que 23% do orçamento familiar nessa fase da infância é destinado ao enxoval e às coisas da criança. Então, a gente está falando de um gasto intenso numa fase da vida que a criança perde muito rápido, diferente da gente, né? Se a gente gosta de uma coisa ou outra, a gente vai lá, troca, pode até pôr para vender ou doar, mas a criança cresce e rápido, né? Se é mãe, você sabe como que isso funciona. E essas coisas se acumulam em casa, então, além do investimento alto, ocupando espaço que muitas vezes a gente nem tem em casa, e obviamente, como a Marcela falou, a gente se preocupar com o que a gente vai deixar para os filhos. Não só nós, mas como todo mundo, hoje está cada vez mais pensando no desperdício e no consumo, né? O quanto é importante a gente participar desse consumo consciente e de passar isso em casa, né? E a gente veio aqui, né, com a Repeti para facilitar como negócio a vida de quem quer embarcar nessa com a gente. Uau, que show, hein? Não sabia disso que você falou, dessa questão de 23%. Agora eu tenho uma pergunta, até uma dúvida. Eu acho que quem tem meninas gasta mais ainda, não? A média? Pior, as nossas maiores compradoras são mães de menina mesmo. Porque acho que menina tem esse consumo já desenfreadinho desde pequena, né? Consome mais, usa mais roupas, não é isso? Eu tenho 2 meninas para me prejudicar financeiramente. Acho que a média maior, existe isso? Ou a média, vocês só têm a média? A gente tem mais compradoras realmente que são mães de meninas. Nossas grandes compradoras, assim, de frequência costumam ser mães de meninas. A gente vende mais vestido, é uma das categorias que a gente vende bastante na Repeti. Então, isso
Isso a gente vê esse dado que existe, assim, mas Eu acho que também uma coisa legal é que, assim, tanto menina quanto, né, menino, Menino. para quem não tem filho ou não convive muito com esse universo, do 0 aos 2 anos, uma criança troca de tamanho de roupa 7 vezes. Então, a gente está falando de um momento realmente que tem uma necessidade muito grande de se Exato. consumir, né? Aham. E o nosso chamado sempre é, já que você vai consumir, por que não consumir consciente? E também assim, né, eu tenho uma experiência de 2 meninas, as minhas já são adolescentes, uma já tá na faculdade. Mas quando eu tenho 2 experiências diferentes, que a primeira, do 0 aos 5, realmente, muitas trocas de roupas e também assim, primeiro filho a gente compra muita Muito. coisa, né, é assim, umas trocas de roupas por dia, por festa, por aniversário, é uma nem é dá tempo, às vezes, de incrível. usar tudo que tem, né? Exato, mas a minha, ela as roupas ainda serviam para ela, né, você vai comprando, vai crescendo ali na fase dos 5 anos, você compra até um pouco menos, mas eu não tinha tantas trocas. A minha segunda era uma coisa impressionante, era tanto roupas e sapatos e Sapato. tudo mais, era assim, eu falei: "Eu não lembro", eu falava assim para ela: "Filha, eu não lembro de ter comprado tantas Tanta coisas coisa. pra Fefê, desse jeito como eu compro pra você, é impressionante, né, e é até hoje, né, porque a minha filha, ela cresceu muito, ela é, né, maior lá do que eu, do que a Fefê. E esse consumo é até hoje, né. A minha sorte é o seguinte, que ela não é tão consumista hoje, ela não compra tantas roupas, né, ela é muito seletiva ali. Agora a mais nova não, a mais nova até hoje compra muito Compra. ainda, né. Então tem tudo isso que a gente ainda tem essa fase que a gente e tem essas trocas. E Só uma vocês pergunta, Clau, quantos anos elas têm? olha, a mais velha tá com 18, foi pra faculdade, Uhum. né, e a mais nova tá com 14. Eu acho muito legal a gente falar isso, a gente até tem os números, depois você me relembra, mas assim, a gente já está vindo de uma geração muito diferente, que está muito mais ligada ao consumo consciente, muito mais Sim. preocupada de Uhum. quem compra, Exato. né, e por que compra. Então, é uma geração que ela já é mais propensa a consumir de Uhum. segunda mão. Então, a gente está falando Exato. de não só para, né, as crianças, mas a gente está falando que Uhum. está vindo toda uma geração aí que vai fazer diferente do que a gente fez. Então, eu imagino que as meninas, né, estão nessa fase Essa é a história também. que a Dani até falou, é da geração Z, né, que hoje eles Sim. já consomem 2 vezes mais consciente do que Uhum. consumiam as gerações anteriores. Mas fazendo um adendo do que você estava falando, essa fase exatamente que perde muita coisa no começo, isso é uma das coisas que a gente oferece na Repetir, porque é um mundo inteiro. Então, é o que você falou, é o sapato, é a cadeirinha do carro, é a mamadeira, é o bebê conforto, é a babá eletrônica. Então, assim, é muita coisa nesse enxoval, no fim, Uhum. desperdiçado e trocado muito rápido, né? A roupa do Exato. inverno do ano passado não vai dar nesse ano, não tem como, vai estar no Uhum. cotovelo a coisa, Exato. não vai ter jeito, vai ter que comprar outro. Então, essa é uma fase que é realmente muito importante para as pessoas entenderem também que elas têm um dinheiro parado em casa e que elas Uhum. podem fazer um dinheiro com isso, né? Acho que isso Uhum. é bem relevante, assim, que as casas não praticam tanto isso, e é muito importante pensar que você pode fazer uma grana com isso que tá parada na tua casa. Isso é uma das coisas. E aí, com essa grana que você faz, você volta e compra de novo, né? Então você continua fazendo esse consumo dessa forma. E uma hora ela vai ficando menor. Mas aí troca o gosto, troca o estilo. Gosta de rosa, Claro, gosta de azul, que é o sim. que você falou da sua filha. Então, de qualquer Uhum. forma, depois ela vai consumir de Sim. outro jeito. E eu acho que uma questão é o seguinte, você vê em outros países, isso já faz parte ali, né, você vê as pessoas consumindo, fazendo essas trocas, né, e tudo mais. Então no Brasil ainda não, você vê as pessoas acumulando, né, enfim, fazendo isso. Então eu acho que a Repetir, ela tem uma importância gigantesca quando a gente está falando de uma startup, de um modelo de negócio que trabalha exatamente com essa contribuição, porque o que você falou, muitas mães, muitas famílias têm dinheiro parado ali, com um acessório, com uma roupa, com calçado, e poderia estar circulando isso. E do outro lado aqui e vocês sabem muito bem como trabalhar com isso. E o bom é os dois lados estão ganhando no fim, porque quem vende faz o dinheiro, quem tá Aham. comprando vai comprar uma roupa que pode ser 70%, 80% menos do que o preço de uma roupa no varejo tradicional, no shopping, né? Então, Aham. as duas partes estão ganhando, quem compra com desconto e quem vende faz o dinheiro. Então, é muito, realmente, a gente sabe fazer isso, mas Sabe. dois lados que saem ganhando na E o história. mercado está muito aquecido, né, Clau? Hoje a Sim. gente sabe, já tem algumas pesquisas, já tem algumas estimativas. 2030, o mercado de segunda mão vai movimentar no Brasil 31 bi. Então a gente está Uhum. falando de um mercado que ainda é pequeno, mas que tem muito potencial e vem crescendo, né?
E as Isso só no estimativas também Brasil são dele até crescem, né? 2030 ultrapassar o mercado Aham. fast fashion, né? É, Também. a Olha Global só. Data e a Aham. ThredUp, que é o maior player hoje dos Estados Unidos, eles são gigantes, têm uma operação gigante, expandiram agora para a Europa. Eles têm esse estudo e essas projeções, então até 2030 estima-se que vai ultrapassar o fast fashion. Então o resale ultrapassa o volume do fast fashion. Que Então a gente está bacana. falando de números grandes. Maravilhoso, né? Chegando a movimentar 92, 91 bi de dólar. É bastante É dinheiro. bastante dinheiro e vocês estão no caminho para isso. E quando a gente está falando de negócios, agora falando um pouquinho ali, né? Vamos entrar um pouquinho na operação da Repetir. Essa questão, e eu sempre falo aqui no programa, o pessoal sabe, e vocês sabem também, e vocês têm investidores, mais investidores e tudo mais, a gente fala que é o estudo do mercado. É importante a gente saber que mercado que a gente está entrando, então eu gosto muito do empreendedor que tem a experiência, e vocês têm essa experiência, e também como é que a gente estuda esse mercado. Então vocês trouxeram números, vocês falam de números com bastante propriedade ali, uma série de coisas. E também tem uma outra questão, é o seguinte, o que já foi feito nesse mercado em relação a isso, né? Do modelo de vocês. Então, esse estudo e esse acompanhamento, então, quer dizer, aí até numa reunião de conselho, e nas reuniões de conselhos vocês falam e falaram bastante disso, do que já foi feito. O que o mercado já se movimentou, o quanto movimentou, o que nós tivemos de cases interessantes aí, né? Então, quer dizer, a gente está falando de uma startup que está no mercado, que está constituída e está com crescimento. Como todas têm obstáculos, mas qual empresa que não tem, né? A gente tem que trabalhar uma série de coisas. E aí eu queria saber de vocês o seguinte: o maior desafio de vocês é para conduzir o modelo de negócio de vocês. Boa pergunta. Acho que hoje a gente, como nós somos um marketplace, a gente sempre tem que olhar os dois lados, tanto a captação como a venda das nossas peças. E os dois precisam de 50% Da nossa eventualmente, atenção, assim, né? o tempo todo a gente tem que estar olhando igual para os dois lados, não pode deixar nenhum passar. Hoje a gente já vende nível Brasil inteiro, então a gente já tem essa logística maravilhosa que a gente, graças, podemos entregar no Brasil inteiro, e a gente tem compras no Rio, tem compras na Bahia, tem compras em Florianópolis. Nossa, Salvador, vai o Brasil inteiro mesmo. Agora, a gente não capta ainda do Brasil inteiro. Então, assim, hoje a gente tem um desafio ali por poder expandir esse lado de realmente poder oferecer esse serviço tão bom para outros lugares. A gente hoje só está em São Paulo, a gente também tem um ponto de captação ali em Campinas e tal, mas interior, que a gente está expandindo um pouco mais, mas ainda é um ponto de captação restrito. Então, se a gente está hoje num desafio, acho que esse desafio é o desafio que a gente tem olhado muito, né? Essa parte da logística de poder captar mais praças. E conseguir expandir a operação da mesma forma e com a mesma qualidade que a gente tem entregado esse serviço para São Paulo. Porque acho que uma curiosidade que eu não falei quando eu fiz o meu pitch inicial aqui, Cláudio, foi o seguinte: diferente de outros marketplaces, a gente cuida de tudo para essa mãe e para essa família que quer desapegar. Então, a gente também faz a retirada em casa, e a gente tem pontos de coleta que estão em bairros, em lugares diferentes, né? Campinas, a gente tem agora a Marcela falando de expandir para Jundiaí, que as pessoas levam as coisas. Então, quem cuida do processo de curadoria, que nada mais é do que verificar o estado de conservação dessa peça, para quem está comprando ter uma garantia de qualidade, é a Repetir que faz tudo isso. Então, é uma operação que ela é mais refinada nesse sentido, e por um lado traz uma garantia e uma qualidade de compra para quem está usufruindo do serviço super grande e alta, né? E uma praticidade maravilhosa, porque isso também foi o dos que surgiu. A gente ser mãe, a gente queria uma coisa prática, assim. A gente não tem tempo, né? A gente mal tem tempo de ir no banheiro. Então, assim, a gente queria alguém que, assim, busca em casa, fotografa, vende pra mim, me fala onde eu tenho que pegar meu dinheiro, eu só vou sacar pra minha conta de banco, é isso que a gente faz, entende? Então, a gente quer oferecer isso ao nível Brasil inteiro. A gente sabe que todas as mães merecem ter esse serviço. E a escala, como é que tá a escala hoje? Eu sei que vocês estão com essa preocupação, né? Mas é assim mesmo. Eu acho que assim, daqui a pouco o crescimento, acho que essas próprias pessoas, essas próprias cidades que são consumidoras, elas também têm lá provavelmente algo a oferecer, tem como, enfim, daqui a pouco também, vocês sabem que esses pontos eles vão ser automaticamente pontos de coletas também, de alguma forma vocês vão trabalhar isso. Mas eu queria que vocês falassem o seguinte: quando a gente está falando de uma startup, a gente precisa de aportes, a gente precisa de dinheiro para crescer. Mas antes disso, tem aquela questão, será que vai dar certo? Deu certo. Qual que foi esse ponto de virada de vocês, que vocês falaram assim, agora a gente vai buscar um investimento e a gente vai crescer, e isso aqui já deu certo?
Claro, a gente começou de uma forma, assim, por mais que a gente tivesse feito pesquisas, né, visto os modelos de negócio lá fora, conversado, mergulhado nesses números de mercado para entender o tamanho do que a gente tinha, a gente começou de uma forma bem orgânica. Então, vamos testar o tal do super MVP, né, que Sim. foi mesmo, que a gente pode dizer que foi inclusive no quarto da minha filha, e a gente foi testando com os amigos, com a rede da escola, e isso foi tomando uma Então, o proporção... Instagram e o WhatsApp foi o que a gente começou basicamente desse jeito, bem orgânico, né? Isso foi tomando uma proporção muito rápida. Em um mês a gente já não cabia onde a gente estava, tivemos que já procurar lugar para a gente ficar, e foi ganhando corpo, foi ganhando forma, a gente mudou 2, 3 vezes de lugar no mesmo ano, porque a gente já não estava conseguindo, né, segurar essa demanda, e aí a gente resolveu fazer o site, né? A gente começou por ser muito orgânico, a gente fez um serviço que chamava Box Repetir, que era uma caixa, porque a gente não tinha um site, a gente não tinha como expor nossos produtos. Era no Instagram, por foto, mas era tanta coisa chegando que não dava tempo de fotografar tudo. Então a gente falou, cria um Box Repetir, que era uma caixa que a gente mandava, que a gente tem até hoje esse serviço, mas começamos por aí. A pessoa preenchia um quiz lá, se o filho é mais descolado, se ele é mais arrumadinho, que marcas ela gosta, que cor, e a gente monta aquilo feito para sua casa. Entregava aquela roupa na casa das clientes. E começou muito dos nossos amigos, é conhecido. É amigo da amiga da amiga. A gente ainda sabe quem é. Aí começou a gente já não sabia mais quem era. Assim, e aí a gente sentiu a necessidade também de mostrar tudo que a gente tinha para todo mundo. Mas a gente é do Rio, a gente tem muita cliente no Rio. A gente é do Sul, não sei o que. A gente falou, tá na hora da gente fazer um site. Não é que a gente tá querendo fazer uma coisa e necessário. Testar. Tá na hora. Foi a procura que chamou a gente, assim. Testamos o produto, tá dando certo, tem tração. Já tava explodindo. A gente não consegue suprir a necessidade. E aí, esse primeiro momento, a gente investiu nossos recursos, né, próprios, meu e da Marcela, pra gente lançar essa plataforma. A gente teve um crescimento, a gente dobrou nossos números na época. Quando a gente lançou, a gente quase triplicou assim, direto. Foi muito legal. Batemos mais do que a gente queria das nossas metas. E aí a gente sentiu, bom, agora a gente precisa ficar maior, a gente precisa tá para mais gente. Tomar notoriedade nível Brasil, né? Mas a gente precisa saber da gente. E aí a gente precisava investir em mídia. Então, foi nosso primeiro, a gente precisa de algumas melhorias no site, a gente via que o site é uma plataforma proprietária, então ela tinha alguns campos ali, apesar de que já a gente lançou com, o cliente já podia sacar os créditos, a gente lançou com speech automático de pagamento, com várias coisas muito importantes pra gente, mas aí tinha umas melhoras para fazer, então tinha que investir ali na nossa plataforma e também investir em mídia. Aí a gente falou, vamos captar, vamos partir, startup, pitch e tal, e foi aí nossa primeira grande, enfim, monta pitch, fala com um amigo, rede de networking, vamos apresentar pitch para quem a gente, né, um amigo X trabalha num banco, a gente nem sabia direito. A gente participou do Inovativa, que é o processo de aceleração do Sebrae 2019, e a gente ganhou como plataforma. Não foi 2019, foi 2020. 2020, tá dando 20 ou 21, 20, foi 20. O foi site 20, a gente lançou em 21, E a gente ganhou como startup destaque na categoria e-commerce. Então, aí a gente começou a entender, né, que além da gente querer ter esse dinheiro para acelerar, o quanto a gente poderia se beneficiar desse mercado de startup, levando em conta o smart money, né, e todo esse ecossistema que isso oferecia para a gente. Porque quando você está junto com outras e tem esses contatos, né, com as pessoas que são da área, que podem agregar, você também parte para um outro momento, assim, da empresa. Então, isso foi muito, acho que foi a nossa bacana. virada. Vocês saem dali de só vocês, falando da operação, e vocês trabalham, que a gente chama em rede, né? Sim. Com outros empreendedores, conhecem outros negócios, outras pessoas do ecossistema, e de alguma forma vocês acabam absorvendo conhecimentos ali indiretamente ou diretamente. Foi ali a grande isso é ponte, importante, né, para virar também. Exatamente, conseguir ter o aporte, conseguir. A gente precisou dessas conexões. Conta da nossa primeira captação. Então, na verdade, eu também ia falar exatamente isso. Mas aí a gente, dentro entre fazer o networking e chegar exatamente a captar, foi um longo período de 1 ano sofrido, duras penas. Quer dizer, e precisa de dinheiro para crescer. Precisa. Então, assim, qual o caminho? O caminho é aporte, vamos buscar investimento anjo, já modelo validado, já credenciamos aqui com o próprio prêmio ali do Inovativa. Então, quer dizer, vocês já tinham os to-dos aí, né? Tinha um track record legal. E mesmo assim, tomamos bastante não. Tomamos. E fomos aprendendo ao longo do caminho. Então, o nosso primeiro aporte, a gente teve a participação da Bossa Nova, o João Kepler, né, nosso anjo, a gente entrou no pool dele, e da Anjos do Brasil.
Então, a gente levantou 400. Que foi ano passado, né? Entrou em junho do ano passado nosso primeiro aporte. E foi ótimo, porque também com isso a gente dobrou também o número de usuários. Daí a gente pôde investir em mídia, vamos pro Google, vamos pro Facebook, vamos fazer campanha do jeito que a gente quer, vamos melhorar o site. Então a gente fez tudo que a gente se propôs a fazer. E melhoramos, assim, dobramos o número de usuários, dobramos o nosso GMV, dobramos receita, captamos muito mais peças, aumentamos os pontos de captação. E aí foi esse um ano todo de muito sucesso, mas enfim, startup, queima-se caixa também para fazer muitas dessas coisas, né? E aqui estamos no segundo momento que estamos de novo numa captação. Então, um ano passado da primeira, a gente está abrindo a nossa segunda captação. Claro, com números melhores para nossa startup, mas a gente abriu uma captação, inclusive até legal a gente comentar aqui, que é de crowdfunding, que o crowdfunding é qualquer pessoa pode investir hoje na Repetir. Então, a gente abriu esse investimento de uma forma democrática, como a gente acredita muito que o nosso trabalho é trazer as roupas e as compras de forma democrática para todo mundo, comprar e desapegar, o investimento também. Então, assim, são investimentos pequenos, investimentos mínimos de 2 mil, e aí você faz parte de ser um sócio, de uma certa forma, da Repetir. É uma ótima oportunidade, né? A rodada tá aberta na Plata, Clau. Então, era isso que eu ia comentar, porque assim, eu gosto muito dessa democratização que vocês falaram, mais do que isso, oportunidade para outras pessoas que querem conhecer o modelo. Também pessoas que gostaram da startup, do modelo de vocês, que acreditam, que têm alguma experiência, eu acho que isso ajuda também. E aí, para a pessoa entrar, para a pessoa acessar ali, para fazer, não, quero aportar, quero conhecer. Como que faz? Como que a pessoa consegue entrar ali? Como é que o investidor entra na Plata? O Explica Plata é aí. PLATTA, já vamos falar direitinho para entrar no lugar certo. .com.br, e a gente passou por um processo de validação, de análise, né? Nosso pitch tá lá, quem quiser verificar, né? Os números, os crescimentos, as projeções, o que a gente já entregou e o que a gente pretende entregar. A Plata é uma empresa da Bossa Nova, né? Que está mais uma vez com a gente, então só se cadastrar lá, eles cuidam de todo o processo para você e fazer o seu investimento e participar com a gente. E a ideia de um crowdfunding, que acho que também explicando isso, que nem todo mundo conhece, é um investimento que você faz hoje, a empresa vai crescer, e o que você colocou hoje, se a empresa crescer 2 vezes, seu dinheiro vai valer 2 vezes mais, se a gente vai valer 10 vezes mais, seu dinheiro vai valer 10 vezes mais. E acho que uma coisa muito boa é que, assim, a Repetir, ela é um dos primeiros cases da Bossa Nova dentro da Plata, com esse modelo que a gente está gerando. E eu tenho muitos amigos que eu indico e quero indicar para você também, para você conhecer a Repetir, tanto nesse modelo da Plata, mas se você for investidor também, ou quer ser um investidor e quer trazer o seu smart money, principalmente quando a gente fala de investimento também tem mais smart money, para Repetir, eu acho que é uma boa oportunidade, né? Além disso, eu acho que o melhor de tudo isso, eu acho que a gente sempre fala assim, os empreendedores. Para mim, nessa fase que a gente investe, e para mim sempre as pessoas são importantes, o que me chamou muita atenção é o profissionalismo de vocês. É a forma com que vocês passam isso, entendeu? Eu gosto muito disso. Eu acho que vocês falam muito, com muita propriedade do negócio de vocês, com conhecimento e com amor também. Mas principalmente da visão de negócio, do que a gente precisa, como é que a gente precisa para crescer. Vocês têm uma visão muito realista e uma preocupação também, né, Dani? Às vezes a Dani me liga, Clau, tô muito preocupada com isso. Eu falo, olha, algumas coisas a gente até entende que tem que se preocupar, mas muitas vezes valorizar também, até comentei com vocês também, né? A gente tem que valorizar aquilo que tá bacana. E vocês tiveram um crescimento, vocês tiveram, né, vocês tiveram uma projeção bacana. E aí, o que a gente tem que ver é o seguinte, agora, na fase que vocês estão, como é que a gente pode escalar, como é que a gente pode crescer? Nessa fase, a gente precisa de apoio, tanto das redes, e eu faço parte dessas duas, tanto da Anjos quanto da Bossa, mas também pedir para essas próprias redes, e vocês sabem disso, como que a gente pode escalar ainda mais. E um dos modelos que a gente até comentou, que eu acho que vale a pena colocar para todo mundo aqui, eu tenho certeza que alguém vai fazer algum comentário, eu espero que algum investidor ou alguma empresa venha fazer algum comentário em relação a isso, que a gente sempre fala, e principalmente startup, é o seguinte, quando a gente está aqui, que a gente preparou um modelo, e o modelo de vocês é B2C, a gente sabe que é muito difícil, e é demorado o crescimento com B2C, que é quando você trabalha direto com a venda direta ali, né? Que é o consumidor, o CEO de consumidor. E aí a gente sempre coloca o seguinte, o modelo já está testado, vocês estão trabalhando bastante, está tudo indo direitinho, mas a gente precisa escalar. Chega um momento que a gente fala assim, e aí, quando que a gente pode colocar o B2B?
Como que a gente traz o B2B para o modelo de vocês, né? Aí tem vários especialistas, tem pessoas, tem as nossas inseguranças na operação, que fala, poxa, tá tudo redondinho aqui, a gente pode estragar o que tá bom, ou a gente vai ter que mudar, algumas coisas vão mudar. Mas eu queria principalmente que vocês contassem dessa questão de como que a gente trabalha esse modelo de B2B, que é trazer empresas, Uhum. vocês venderem para empresas, trazer as empresas para o jogo da Repetir. A gente entendeu isso, né, a importância da escala também, nesse momento que a gente está, e a gente desenvolveu e já tem feito pilotos de projetos, que a gente quer que a Repetir seja o braço de sustentabilidade de outras empresas, principalmente do varejo, obviamente focadas no mercado infantil também, mas isso não se limita só a isso. E o que quer dizer? Que a gente quer ser o braço, a gente quer ser a parte de sustentabilidade, então é entregar a nossa expertise e o nosso know-how para projetos que a gente tenha uma sinergia, né, juntos com essa empresa. Então hoje a gente está chamando disso de Resale as a Service, que é fazer o que a Repetir faz, já entrega, já tem essa operação, e fazer a parceria com as empresas. Então aí a gente ganha escala, a gente ganha mais pontos de coleta, a gente ganha mais clientes, a gente ganha mais mídia, e a gente vê hoje uma preocupação muito grande das marcas, querendo voltar um pouco da sua operação para a sustentabilidade, né? Todo mundo fala muito de ESG, mas como conseguir operacionalizar isso? Às vezes você não tem uma área para isso, né? Você tem o marketing, você tem o financeiro, a sua operação já está redonda, né? Então essas parcerias, né? Estar com alguém que já faz o que a gente faz, te possibilita a entrar, né, nesse mundo. Hoje a gente já tem alguns MVPs rolando com algumas marcas. A gente tá, quem é mãe, quem é pai talvez vai saber, a Tiptoy Joy, que é uma marca de calçado lá de Franca, e a gente está em negociação com algumas outras empresas para poder ser esse braço de sustentabilidade delas. Poxa, que bacana, hein? Quer complementar? Não, eu ia falar que eu acho que é isso, as marcas estão muito preocupadas em ter esse lado de ESG, né? Porque o consumidor procura muito isso, então a gente quer oferecer isso da nossa expertise para elas, né? Então é isso, a Dani falou super bem, mas acho que é exatamente isso, assim, a gente sabe fazer isso, então a gente oferecer isso para a marca poder se juntar, repetir. E aí uma outra pergunta, como que vocês, com o modelo de vocês, sendo mães, trabalhando a operação, indo atrás de investidores, dando esse apoio, esse suporte para as mães, né? A gente fala mães, que a gente sabe que é mais de 90%, mas com certeza vocês têm pais aí também, né? Vamos falar de famílias, a gente trabalha as famílias. E como que qual a estratégia de vocês hoje para que essas empresas conheçam a Repetir? Né? Porque conhecer as empresas, às vezes a gente, né, acaba conhecendo, vocês têm essas marcas que que estão aqui direto com a gente, mas qual é o approach de vocês? Como é que é o direcionamento de vocês para que essas empresas conheçam a Repetir? A gente precisa fazer isso, gente. Divulgando, né? Não tem muito outro jeito, é batendo muito nas portas, é indo falar com as empresas, e as empresas fazerem um cross. E o nosso Smart Money todo, que você já comentou, que a gente tem várias pessoas que fazem parte da nossa rede, que apoiam não só com dinheiro, mas também trazendo os contatos, trazendo expertise, que isso é uma outra coisa super importante quando você tem um investidor, ou um fundo, ou enfim, que seja o tamanho que você tá. A gente pede, liga, eles passam os contatos, a gente vai atrás disso, faz as apresentações, bate lá na porta. A gente não tem muita vergonha também disso, né? De poder fazer esse networking acontecer também. Acho que isso é bem importante para qualquer startup que tá é isso, né? Não tem que ter vergonha, tem que ir com a cara e com a coragem. E essa é uma outra característica de vocês. Tem muitos modelos de negócios que eu não vejo os empreendedores fazendo isso. E eu acho que, assim, não ter vergonha. E, assim, não vocês já escutaram alguns, né? E outra coisa, que até uma empreendedora falou uma vez, Cláudia, o não eu não tenho ainda, eu nem fui, eu não tenho não. Nem o não eu tenho, né? Então, nem o não eu tenho. muito eu bom. não tenho. Então, quer dizer, esse é o perfil de vocês. E eu acho que isso faz toda a diferença para o negócio dar certo. Que é o que a gente fala assim, vocês focam na solução, vocês não focam no problema. E eu acho que isso fica de lição aprendida. Porque os obstáculos a gente vai ter, as dificuldades toda empresa tem, a gente percebe ali. Mas é a forma com que a gente lidar com isso. E outra coisa também é saber usar bastante essa rede. Essas redes de apoio. Esses empreendedores. Então, assim, se vocês tiverem alguma marca que vocês querem chegar, ou se vocês tiverem algumas pessoas que vocês querem chegar, tem que usar a rede para alcançar isso. E outra coisa, dentro do time de vocês, entre vocês ali, trabalhar muito esse comercial o tempo todo.
que são os indicadores que a gente precisa trabalhar, né? É. E aí vocês têm essas metas, eu sei que vocês são super organizadas com isso. No dia a dia ali, para tocar tudo isso, conta um pouquinho pra gente, né? Como é que vocês conseguem dar conta de tudo e ainda ter toda essa Ainda motivação fazer aí? pitch, fazer podcast. E ainda E vir cuidar aqui. dos filhos, né? Ai, olha, na verdade, a gente é muito próximo, a gente tem um time pequeno, né? Então, também nosso negócio hoje tem 6 pessoas trabalhando em house com a gente todos os dias. É um time pequeno, mas ele é muito, assim, apurado e faz tudo muito, muito corretamente. A gente fica muito próximo de ter números, de ter o feedback, de entender que se eles estão felizes ou aonde precisa chegar a meta, qual é o faturamento do mês. E sentar e ver quantas peças foram vendidas e o que está faltando no meio dos processos. A gente tenta estar muito perto, porque por ser um time pequeno é mais fácil de tocar isso no dia a dia, né? Então, eu e Dani, a gente separa um pouco entre 2 frentes, como eu falei desse marketplace, dessa história. Então, a gente separa muito entre time da entrada de peças e time da saída de peças, e a gente separa metas diferentes para esses 2 times que são distintos de uma certa forma, para fazer tudo funcionar. Mas acho que no dia a dia tá muito presente, é realmente não deixar nada passar, é o one by one toda hora, é saber quais são os problemas, as dificuldades, e acho que a gente aprende muito estando perto, perguntando o que tá ruim, o que alguém te reclamou, qual foi a dificuldade, qual processo está demorando muito durante seu dia, vamos tentar pensar numa outra solução. Acho que dentro do nosso escopo de trabalho é muito do que a gente fica olhando, né? E mesmo, né, desde sempre a gente fez muita pesquisa com os clientes. A gente pegava grupo de pessoas, né, fazia questionário, mesmo que fosse no Google Docs, alguma coisa um pouco mais informal, ligava, conversava para entender como que estava essa jornada e essa experiência. Então isso também te traz muito repertório para você poder mexer, mudar, né, e melhorar. Você quer sempre oferecer um serviço que as pessoas estão contentes e que você usaria, né? Não Acho que isso adianta é nada super você gastar um importante. monte de mídia e alguém tá reclamando do seu atendimento ali, né? Então é realmente nas pequenas coisas do dia todo, assim, ficar atenta. Agora, na visão de vocês, para a gente passar assim falamos da operação, vocês fizeram o pitch da operação. Qual que é o sonho da Repetir? Onde que vocês projetam estar? Como que vocês projetam estar? Até para a gente saber, eu acho que isso é super importante. Tivemos a visão aqui da operação, conhecemos vocês são maravilhosas, com potencial gigantesco, mas no negócio, quero que vocês falem assim, qual que é o sonho e onde que vocês pensam estar? Eu acho que, assim, uma boa associação é pensar, quando alguém pensar em brechó infantil online, sabe? Pô, é Repetir. É essa associação muito próxima de, tipo, eu tenho um monte de roupa parada, meus filhos estão perdendo, é Repetir. Quando isso vem naturalmente na sua cabeça, assim, o que eu gostaria de imagem para Repetir é que todo mundo pensasse isso de pronta entrega. É que a gente fosse... E assim, como eu vou chegar lá? Eu acho que as parcerias com grandes marcas. Então, essa é a ideia, assim, da gente conseguir... se juntar com uma boa marca conhecida e ela ter nosso logo em todos os lugares, e ela dizer para você fazer moda consciente é com a Repetir, a gente assina embaixo, a gente tá junto, a gente sabe que é um bom serviço. Acho que isso é onde vai fazer, eu imagino, a gente crescendo nesse lugar e tá perto de uma marca com nome E a gente vai ser referência de marketplace de segunda mão no mercado, vamos ser líderes de mercado infantil. Que maravilha, que legal, e eu vejo muito isso em vocês. E eu vejo exatamente isso, uma questão de brand, quando a gente está falando, ter a Repetir ali como o nome que a gente entende para melhor fazer isso e para escalar, gente, para a gente chegar em outras cidades, para a gente buscar o que vocês querem, como é que vocês imaginam que isso pode acontecer? Nesse projeto de marcas que a gente está falando toda hora e batendo sempre nessa tecla, a gente tem uma coisa que é ESGs é sempre visto muito como um lugar que a marca tem que gastar dinheiro, né? Ela tem que investir para poder ter esse lado de sustentável e tal. Muitas vezes foi isso que foi colocado no ESG. Mas o que a gente quer é que quando a Repetir seja uma parceria dessa marca, como a gente vai conseguir fazer isso nível nacional? A marca, todas as lojas que ela tiver, vamos dizer que ela tenha 50 lojas, 100 lojas, 200 lojas no Brasil. Cada loja que ela tenha pode vir a ser um ponto de captação da Repetir. E essa peça volta para Repetir, esse lote, né, vem para Repetir. A gente faz o nosso trabalho, a gente fotografa, a gente vende, a gente divulga. E esse crédito que a nossa vendedora vendeu aqui com a gente, ele pode voltar e gastar na marca. Então, de uma forma, o ESG que a marca tem, ele tem um braço sustentável, ele tem uma curadoria com alguém que está organizando isso para ele, e ele volta com créditos para ele. A gente, nível escala nacional, consegue atender muito mais, consegue ter um branding enorme de marcas,
e que podem, não precisa ter uma, podem ser várias marcas que podem ter isso. E, de uma certa forma, o cliente volta para gastar com a marca. Então, a gente está oferecendo um dinheiro, a gente ainda está oferecendo rentabilidade junto com Para sustentabilidade. essas marcas. Que O dinheiro está legal. parado lá. Tá Agora a gente tem que parado. pensar na melhor forma de Tem usar que ele e trazer circular. retorno, tanto para a pessoa quanto para a É empresa. isso que a gente imagina de escalabilidade nesse lugar. Nesse assim. lugar. Mas tem uma outra coisa fantástica também que vocês não comentaram, que eu queria até que vocês comentassem, que é isso. Por exemplo, as pessoas estão doando a roupa, né? Lógico que vocês fazem um processo ali de seleção. O que não vai entrar para o marketplace, vocês fazem doação, né? Ah, isso é um projeto muito legal que amei a gente isso. tem. Desde que a gente começou a repetir, a gente pensou muito nisso, como a gente poderia ajudar outras pessoas, né? E todo ano, as peças não aceitas pela nossa curadoria são encaminhadas para uma ONG infantil. Então, a gente escolhe uma ONG infantil junto com a nossa rede de mães, pergunta, faz enquete, e essas peças são doadas para essas instituições. Esse ano a gente está com o Instituto C, mas a gente já teve a ProSaber, Cedro do Líbano, Unibis, Alquimia, que são ONGs seríssimas, que trabalham com famílias e crianças em situação de vulnerabilidade, e esses itens vão para eles. O ano passado, a gente doou mais de 5.000 peças Olha que para a bacana. ONG ProSaber ali da Paraisópolis. Tá Então, vendo? muito Muito legal bacana, isso. ajudando também quem precisa. E tirando um pouco desmistificando um pouco do que, eu preciso doar, não, eu tenho. Não, você pode vender, fazer dinheiro com o que é bom, e você pode também ajudar quem precisa. E mais uma vez, a Repetir te ajuda com isso. Meninas, que legal. Eu amei receber vocês aqui. Eu queria saber o seguinte, como que as pessoas encontram a Repetir, como conseguem acompanhar. Eu quero muito que as pessoas façam isso, porque é muito ruim a gente ter essas roupas em casa, sabendo que a gente tem essas oportunidades tanto de ganhar dinheiro e tanto de fazer doação também. Eu acho que isso é importante deixar claro aqui. Mas como que a gente consegue, como é que eles conseguem encontrar vocês? O nosso site é www.repetir.com.br. Estamos no Instagram Deixa também. eu só falar, o Repetit é R-E-P-E-T-I-T, porque petit é de criança em francês, então ele tem um T no final, não é repetir só com Sim, R, é com T. www.repetir.com.br. O Instagram é @re_petit. E quem quiser, não pode esquecer que a gente está com a nossa oferta aberta na Plata, plata.com.br. Acessa, vai descobrir tudo e participar lá com a gente. Que bacana, Comprar, desapegar, meninas. fazer tudo. É isso, né? Obrigada. Eu sou investidora, sou mentora e também eu participo do conselho, recomendo e elas são fantásticas. Você também, eu tenho certeza que você também encontrou essas qualidades aqui nessas meninas. Obrigada. Obrigada, Cláudia, meninas, que um prazer. Muito bom, Foi obrigada. ótimo dividir com você. Obrigada, Clau.